nós podemos sentir-nos mais realizados, mais felizes, mais alegres e vivermos uma vida mais saudável, com maior vontade de viver, se nós tomarmos atenção a algumas coisas que podem nos fazer andar mais em baixo. Então abram a vossa Bíblia em João 20, 23. E o tema é: remova os obstáculos que o fazem infeliz. João 20, 23. Remova os obstáculos. Então, diz assim: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e àqueles a quem retiveres, lhes serão retidos. Jesus aparece aos 11 discípulos, e no meio também estava um que era muito incrédulo, que era Tomé. E Jesus teve necessidade de explicar algumas coisas, e uma delas, ele disse: olha, vocês é que são os verdadeiros responsáveis pela vossa vida. Se uma pessoa toma determinadas atitudes, ela é responsável. Não pode dizer que a culpa é do outro. Neste versículo que Jesus aqui expõe, quem é a verdadeira responsabilidade? É de Jesus. Quem é que tem que perdoar? É que nós não podemos fugir à palavra de Deus. A palavra de Deus quer dizer exatamente aquilo que ela quer dizer. E Jesus está aqui a dizer: olha, aqueles a quem perdoardes os pecados, se vocês forem ofendidos por alguém, e se vocês decidirem perdoar, então a ofensa fica perdoada. E acaba-se a situação. Mas se vocês decidirem manter essa ofensa e não perdoar e continuar nesse sofrimento, nesse mal-estar, então ficará assim. Não serão perdoados os pecados. Quando há uma discussão, uma zanga entre as pessoas, aquilo cria um mal-estar terrível, não é? E o que é que a pessoa sente? Sente-se bem, interior. A paz de espírito perde-se, a alegria no rosto vai embora, o olhar é um olhar esquisito. Porquê? Só por causa de uma coisa que não se vê, mas que existe: falta de perdão. Então Jesus estava a dizer aos discípulos: olha, há coisas que vocês precisam de pôr em prática. Se calhar havia lá umas coisinhas entre eles, às vezes, porque eles não eram todos da mesma, do mesmo estrato social, não tinham todos a mesma profissão. Uns eram mais cultos, outros eram menos cultos. Uns tinham uma maneira mais rude, outros eram mais cuidadosos, mais seletivos. Havia ali diferenças entre eles. E os mais cultos olhavam para os menos cultos. E Jesus disse: olha, vocês não podem andar nessa situação, porque vocês vão encontrar toda a vossa vida, no vosso viver, com as vossas profissões, aquilo que vocês têm, vocês vão encontrar sempre pessoas que vão gostar de vocês e vão encontrar pessoas que não vão gostar de vocês. Vão encontrar pessoas que vão ficar chateadas convosco, vão criar-vos problemas, vão criar-vos ofensas. E nessas ocasiões em que vocês se sentem traídos, ofendidos, maltratados, em que vocês acham que têm razão, a decisão é vossa, cabe inteiramente a vós manterdes essa situação ou anulardes essa situação. E Jesus deu por conselho: se vocês perdoarem, são perdoados. Se não perdoarem, não serão perdoados. Certa ocasião Jesus disse: olha, se vocês perdoarem aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas.
E agora vamos pôr isto de outra forma. Se vocês não perdoarem aos homens as ofensas, também vosso Pai Celestial vos não perdoará. Então, às vezes, este obstáculo impede-nos de ser felizes. Que andamos ali com um cesto cheio de limões e, claro está, que andamos azedos. Então, há que remover este obstáculo para que ele não faça parte da nossa vida e nós possamos viver de uma forma mais saudável, mais feliz, sem andar com ressentimentos, sem andar mal-humorado, sem andar mal disposto. E eu já disse várias vezes que o verdadeiro vencedor não é aquele que teima e quer levar a sua avante. O verdadeiro vencedor é aquele que não promove o mal, que não mete lenha para a fogueira, mas que a apazigua. E essa pessoa terá que ter sempre um espírito de humilde. Filipenses, São Paulo fala acerca de Jesus Cristo e da sua crucificação. E Jesus foi vencedor porque ele foi humilde até à morte e morte de cruz. Não teve por vaidade ser igual aos homens, mas aniquilou-se, desposou-se da sua sabedoria, da sua capacidade, da sua inteligência e tornou-se igual aos homens, suportando a afronta, quer dizer, as tais conversas que nós podemos ficar ofendidos. Suportou tudo isso e humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, ao ponto de chegar à cruz e ser crucificado. Então não é um vencedor, não é aquele que é teimoso. E só há teimosia quando existem duas pessoas. Há uma que tem que pensar, para vencer não pode ser teimoso. Fazer bem àqueles que vos odeiam e maltratam. Eu já disse aqui que há dificuldade em fazer bem a uma pessoa que não gosta de nós e que nos faz mal. Mas se conseguirmos, ótimo, glória a Deus. Se não conseguirmos, não façamos nada. Nem sequer falemos nela, nem dizemos mal dela, nem bem, não dizemos nada. Pronto. Já estamos a fazer bem, porque não estamos a comentar nada, nem estamos a dizer o que ela nos fez, o mal que ela nos fez, nem o sentimento que vai dentro de nós. Se não dissermos nada, faz conta que não se passou nada, então nós estamos a fazer bem. Porque nós estamos a proclamar a situação e fazer com que ela se agrave. Graças a Deus eu tenho conseguido vencer isso, até fazer bem aos meus inimigos. Não são muitos, mas sempre temos uma ou outra pessoa que não simpatiza connosco. E Deus me tem dado uma força de vontade determinante, que eu consigo fazer bem às pessoas que me fazem mal. Ajudá-las. Eu não sou especial. É uma determinação minha, como diz o versículo. Se perdoardes aos homens, também vosso Pai vos perdoará. E eu decidi fazer bem às pessoas que não gostam de mim, que me fazem mal. E eu estou a acabar com esse veneno. É um antídoto contra o mal, é nós fazermos bem. E se conseguirmos fazer isso, nós vamos acabar com os obstáculos e vamos viver mais felizes. Não vamos ter o vizinho a fazer-nos guerra, não vamos ter a dizer ninguém mal de nós, porque nós acabamos com isso. Amém? Então, amados, não esqueçamos, temos que remover esses obstáculos. 2 Crônicas, capítulo 7. Sete 14. Então diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se aqueles que se dizem cristãos, que se dizem filhos de Deus, se humilharem e orarem e buscar a face do Senhor,
e mudarem as atitudes, é uma decisão pessoal, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta situação é bem clara para todos nós. Se as pessoas que se dizem cristãs, se aquelas que até vão a uma igreja, não importa a denominação, se nós achamos que determinada igreja é a minha igreja, é a nossa igreja, não há mal nenhum nisso. Mas, se essas pessoas que vão a essa igreja, à casa de Deus, elas que se chamam cristãos ou cristãs, elas tomarem certas determinadas atitudes, podem ser benéficas, podem viver mais felizes e podem ter uma vida mais saudável. E então diz, para essas pessoas que se chamam cristãs ou cristãos, diz assim: se o meu povo se humilhar, é o que nós vemos hoje em dia, é pessoas humilharem-se, não é? Não há muitos, mas há alguns. Você e eu fazemos parte daqueles que nos tornamos humildes, não querendo que realce o nosso homem interior. Nós também sabemos fazer mal. Ou não? Até nos podíamos tornar especialistas em fazer mal. Sabemos fazer tanto mal como os outros. Mas uma decisão nossa, da nossa parte, ela nos faz ter uma mudança de pensamento, de atitude em relação a essas pessoas. E por isso nós decidimos, embora saibamos fazer o mal, decidimos não o fazer. Isto é humilhar. Isto é mudar de pensamento. Isto é mudar de atitude. E se nós que se chamamos cristãos fizermos isto, então nós podemos buscar Deus, que Ele vai ouvir a nossa oração e responder. Mas se nós formos reincidentes ou teimosos e persistimos em fazer aquilo que Deus nos ensina e nos exorta para não o fazermos, que é prejudicial para nós, então nós não vamos ter a resposta à nossa oração. Tudo depende dos homens, não depende mais de Deus. Hoje, todos nós, os homens, o ser humano, vive por causa das suas ações. Não é Deus o responsável pelas coisas boas, nem é Deus responsável pelas coisas más. Deus dá-nos a cada dia aquilo que é suficiente para nós vivermos com alegria e vencermos todos os obstáculos. Deus dá-nos o ar que respiramos, Deus dá-nos sabedoria, Deus dá-nos favor, Deus dá-nos inteligência, que está incluída na sabedoria, Deus dá-nos capacidades para nós pensarmos, e as decisões estão todas nas nossas mãos. Agora, nós podemos é tomar decisões certas ou menos certas. Portanto, Deus não vai interferir. Por isso é que Deus diz, olha, a responsabilidade é toda vossa. Eu te coloquei no meio do jardim para o guardares e o lavrares. Tu és o Senhor, tu é que mandas nisto tudo. E o jardim é a nossa casa, o jardim é onde nós vivemos, o jardim é o local onde nós trabalhamos. Se cuidarmos deste jardim, nós vamos ter lá lindas flores, vamos ter pessoas nossas amigas, pessoas que gostam de nós, pessoas que estão do nosso lado. Se soubermos lidar com essas flores, com essas rosas que também têm picos, nós vamos ter essas pessoas. Se soubermos usar de sabedoria, uma palavra moderna, se soubermos usar de psicologia em determinadas ocasiões, usar determinadas frases, determinadas palavras, saber lidar com aquela pessoa que tem um tratamento difícil, nós vamos ter lá essas flores. As anémonas são altamente venenosas. E há um peixe, que chama-se o peixe palhaço, que só vive nas anémonas, porque nenhum outro quer ir para lá. Porque elas são venenosas e matam os animais. Mas aquele peixe não lhe faz mal nenhum. Portanto, aquele peixe está nas sete quintas, no paraíso dele. Eles entram e saem, vão para dentro. Há de haver esses programas de vida selvagem.
e marítima, vocês vão ver. É um peixe, é um palhaço autêntico, as cores dele. E ele anda sempre lá metido no meio daquela espécie, né? E vive lá. Sai e entra e vive lá. E é lá que ele se protege porque ninguém tem a coragem de ir lá fazer-lhe mal. Nós podemos ter as rosas que nós quisermos e as flores que nós quisermos no nosso jardim, desde que nós saibamos tratar delas, lidar com elas. Ora, as pessoas que vivem connosco são as nossas rosas. São as flores que nós temos. No local de trabalho nós temos lá flores. Algumas cheiram bem, outras dizem que cheiram menos bem. Mas é as flores que nós temos que lidar com elas. Então há que ter atenção. Com humildade não tem que ser escravo dos outros, mas temos que saber lidar em certas situações. Às vezes temos que calar, outras vezes temos que usar determinadas frases que não sejam frases que choquem para expormos a nossa ideia, mas vamos ter que mudar a atitude para vivermos uma vida mais saudável. Depois há outra coisa que diz aqui o versículo, que nós temos que nos converter de certos determinados caminhos. Isto é, temos que nos converter, mudar, deixar de fazer certas determinadas coisas, tomar certas determinadas atitudes que podem ser prejudiciais para nós próprios. Para nós, não é próprios, é para nós. E também podemos causar dano às outras pessoas que estão ao nosso lado. São os tais danos colaterais. Nós podemos magoar alguém que está ao nosso lado, familiar, a esposa, um filho, um amigo, seja quem for. O irmão em Cristo. Nós temos que mudar certas coisas. E a decisão, torno a dizer, cabe a nós, não cabe mais de alguém, cabe a nós. Nós é que temos que tomar a decisão, porque Deus já nos deu todo o poder, toda a capacidade. Todo o poder Deus já nos deu. Jesus subiu ao céu e disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força. Toda a força é a força espiritual. É as atitudes, é os inconvenientes, é as palavras, é essas coisas. Toda a força. Vocês têm capacidade para sair disso e também sabem, podem cair nessas situações. Toda a força do inimigo. Inimigo é essas tais rosas, essas tais flores que pertencem ao jardim, que às vezes podem trazer-nos dano, picam-nos. Mas quando estamos a podar uma roseira, podemos ser picados, mas não vamos arrancar a roseira, ou vamos? Ficamos logo sem aquela roseira. Se ela tiver uma cor fora do vulgar, ficamos logo sem ela, porque picaste, agora vou-te arrancar. Se formos podar a outra, de outra cor, ela pica-nos, nós arrancamos, ficamos sem flores no jardim. Isto é, nós também temos que saber lidar com as pessoas. Temos que ser nós próprios é que temos que decidir lidar com as pessoas ou não. Se nós decidimos abandoná-las, pô-las de parte, dizemos que elas não valem nada, que não prestam para nada, são um zero à esquerda, para mim morreu, desapareceu e não sei o quê. Essas expressões são expressões da alma. Está doente, está corrompida, com as intempéries da vida. Mas se nós decidirmos, mas quem manda em mim sou eu. E eu vou decidir, mandar em mim e mudar de opinião em relação a certas determinadas coisas. Eu deveria tomar essa atitude, mas eu não vou tomar. Porque quem manda sou eu. Eu vou mudar de opinião em relação a ter que falar mal de alguém, em relação a ter que me vingar, em relação a ter que responder, em relação, seja o que for. Eu tenho que mudar. E se mudar, eu vou ser mais feliz. Posso fazer os outros felizes, mas quem vai ser verdadeiramente beneficiado sou eu. E se nós tomarmos estas atitudes, Deus vai ouvir a nossa oração e vai responder. E quando nós falamos com Deus, buscar a face é falar com Deus. Falar com Deus não tem que estar todos os dias de joelhos a orar.
Falar com Deus até pode ser no carro, pode ser em casa. Olha, obrigado, Senhor, por este dia, um dia de sol. Quem não gosta de chuva, fica todo contente. Quem gosta de chuva, diz, olha, obrigado, Senhor, pela chuva que estás a mandar para as couves, para os nabos, para as naviças, para seja para o que for. Deus agrada a toda a gente. Hoje já choveu e agora está sol e logo vai ficar escuro para dormirmos. Deus agrada a toda a gente. Nós temos todas as condições para sermos felizes. Amém, irmãos? Então vamos pensar, remover os obstáculos. O primeiro obstáculo é que nós somos verdadeiros decisores. E se nós não perdoarmos, as pessoas não ficam perdoadas. Não é Deus que nós perdoa, porque Deus perdoa-as. Se nós estamos zangados com alguém e essa pessoa que está zangada connosco pedir perdão a Deus, Deus perdoa. Mas ela continua com falta de perdão porque nós não a perdoamos. Estão a perceber ou não? Deus pode perdoar as pessoas, desde que elas confessem se confessares os teus pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar daquela situação, esquecer, apagar essa situação. Mas, se não perdoardes, não serão perdoados. Então a decisão é nossa. Falta de perdão é um obstáculo para nós vivermos azedos. Aliás, é um problema, faz-nos viver azedos, a falta de perdão. Faz-nos viver mal, faz-nos dizer palavras que não devemos, tomar atitudes que não tomamos, faz-nos desconfiar das pessoas, faz-nos duvidar delas, faz-nos afastar dessas pessoas que às vezes até são boas pessoas. Falta de perdão. Depois temos que ter um espírito humilde, é que nós não sabemos tudo. E temos que ter essa atitude de humildade como Jesus teve. Precisamos de falar com Deus de vez em quando. Precisamos falar com Deus. Visto que Ele nos suporta, Ele que nos dá o ar que respiramos, nos dá todas as coisas, nós precisamos ter pelo menos uma conversa com Ele de agradecimento. Não faz mal nenhum nós falarmos com Deus. Podemos não o ver, mas se falarmos, fizemos a nossa parte. E se calhar vamos ser logo beneficiados a seguir. Imaginemos que vocês estavam todos na rua e eu fechava a porta da casa de oração. Eu estava a continuar a falar com o microfone e vocês estavam ali à entrada da porta, mas com a porta fechada, não viam sequer a minha face. E eu dizia assim, vocês são todos convidados para ir almoçar comigo ao restaurante tal. Vocês estavam na rua, não estavam a ver a minha face. Se vocês acreditassem em mim, iam ter um benefício do quê? Iam almoçar mesmo. Não interessava estarem a ver-me. Assim é com Deus. Não precisamos ver Deus, basta nós falarmos que Ele ouve. E Ele responde à oração, porque Deus é invisível, Ele não é carnal como nós. Ó pastor, mas eu não consigo perceber isso. Se você não percebe, junte-se ao clube daqueles que não percebem. Porque para além daquilo que não percebe, para além do nosso desconhecimento, da nossa falta de sabedoria e de entendimento, é aí que existe Deus. É aí que está Deus. As pessoas querem ver Deus como quem vê uma coisa física. Não, podemos. Já muitos tentaram ver o vento e não conseguiram. E agora vão dizer que o vento não existe. O eco. Vai estar numa montanha, manda uns gritos e o eco prolonga-se quilómetros. Não existe. Existe, que é assim que os animais selvagens comunicam uns com os outros. E se juntam em matilhas, etc. Existe, Deus está lá, no sítio onde nós não conseguimos chegar. Mas Ele ouve-nos, porque o nosso eco chega lá. A nossa voz. Se nós nos humilharmos, se nós buscarmos Deus, se nós buscarmos a sua face, nós tivermos uma palavra, pelo menos, de agradecimento a Deus, pedimos perdão a Deus, perdoarmos as pessoas, então Ele vai ouvir a nossa oração e vai responder. Não é por falta de vontade de Deus. Só tem que haver uma decisão nossa. Mudar de atitude
e os obstáculos, eles serem removidos do nosso coração, da nossa maneira de viver, da nossa vida, e nós vamos ser felizes. Que Deus vos abençoe e tenham um dia muito abençoado. Sejam felizes. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, no capítulo 6, e vamos começar a ler no versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Então nós temos aqui a solução para alguns problemas que nós podemos deparar aqui nesta terra, não é? Nós estamos cá e às vezes as coisas podem acontecer, acontecem às pessoas que vivem à nossa volta e podem nos acontecer a nós. Mas Deus nos ensina que para não andarmos preocupados com aquilo que é habitual as pessoas se preocuparem, o que vão comer, o que vão vestir, Deus diz que Ele é quem cuida de nós e dá-nos a solução. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto nos é acrescentado. Então nós sabemos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça fala-nos da sua palavra, nós temos que ser cumpridores, nós temos que a cumprir também, temos que ser justos também, para que Deus depois nos abençoe com tudo o resto. Diz o versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Tudo o resto é o que comer, o que vestir, os nossos empregos, todas as necessidades vamos ter supridas, porque buscamos em primeiro lugar a Deus e fazemos a sua palavra. Amém? Algumas pessoas pensam que é só vir à casa de Deus. Eu vou à reunião ao domingo e pronto, e Deus vai-me acrescentar tudo o resto. Não, nós vimos à casa de Deus ao domingo, à quinta-feira, nós aprendemos a palavra de Deus, mas temos que a pôr em prática. Amém? E tudo o resto nos será acrescentado. Então, mais uma vez nós temos a oportunidade de pôr a palavra de Deus em prática. Dar para a casa de Deus também as nossas ofertas e os nossos dízimos. E tudo o resto nos vai ser acrescentado. Porque nós estamos a buscar Deus em primeiro lugar. Agora, de manhã, bem cedo, quando todas as pessoas ao domingo, a maioria, estão a dormir, aproveitam. Nós fizemos esse esforço de levantar da nossa cama e vir à casa de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. E agora que nos é oportuno, vamos também semear. E estamos a buscar primeiro o reino de Deus. Então é natural que tudo o resto nos seja acrescentado. Amém? Por isso nós somos aquele povo que não andamos preocupados. As pessoas até dizem, vocês são diferentes, o que é que se passa convosco?
pois nós confiamos em Deus, na palavra de Deus. E quando praticamos a palavra de Deus com justiça, tudo o resto nos é acrescentado. Amém? Então vamos mais uma vez praticar a palavra de Deus. Amém. Eu vou orar, os irmãos concordam comigo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque reconhecemos que Tu és o Deus supridor das nossas necessidades. Sabemos, Senhor, que Tu é que tens o poder para acrescentar, o poder para multiplicar, e por isso, Senhor, nós confiamos em Ti. Obrigado, Pai, porque puseste no nosso coração sermos fiéis à Tua palavra. Senhor, praticar a justiça, praticar toda a Tua palavra, e tudo o resto nos será acrescentado. Nós declaramos também, Senhor, que todas as nossas ofertas, quer dos que estão presentes, quer dos que estão ausentes, Senhor, serão abençoadas em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque sempre suprirás as necessidades desta igreja. E te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra será pregada neste lugar em nome de Jesus Cristo. E obrigado, Senhor, também porque as janelas do céu, elas se abrirão sobre nós, sobre todo o Teu povo, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos Teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. A Ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Somos tudo que há em mim, quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Por isso nós Te louvaremos, Senhor.
Senhor. Somente a ti.